De repente eu poderia dizer para você que um colunista anônimo escreveu uma história no ano aproximadamente 1050 a.C. O levita e a morte da sua concubina. E ele narra nessa história, está lá no livro de Juízes, nos capítulos 19 e 20, que por causa da infidelidade da sua esposa, eles se separaram, ela voltou para a casa dos pais. 4 meses depois, ele resolve ir buscar a sua esposa. E depois de um tempo ali, o pai ficou muito feliz deles terem voltado. Eles procuraram retornar para sua terra de origem. O que aconteceu na volta? Evitaram de passar a noite numa cidade estrangeira e depois procuraram pernoitar junto aos seus familiares, porque eles faziam parte, ele era um levita da família de Israel, as 12 tribos, os 12 irmãos, e resolveram passar a noite numa cidade de Benjamim. E o que aconteceu? Daqueles dias não era muito diferente dos dias de hoje. Inclusive, ao ler esse texto em casa, Juízes capítulo 19 e 20, você parece que está lendo o jornal do dia. Cercaram a casa um grupo de homens vadios e queriam ter relações sexuais com aquele levita. E para a gente sintetizar a história, a concubina dele foi entregue àqueles vadios, a possuíram sexualmente a noite inteira, abusaram dela até que ela veio a falecer. Depois da sua morte, ele levou-a para casa e dividiu em 12 pedaços e distribuiu para as 12 tribos de Israel. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que Israel se reuniu numa assembleia para lutar contra a tribo de Benjamim, porque eles foram os responsáveis por aquela desgraça. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por que acontecem as desgraças, os problemas, as severas provações? Eu fui estudar. Eu queria dividir com você que está em casa agora, porque de repente pode ajudá-lo a tomar um norte e vencer as suas batalhas. A primeira coisa que a gente encontra no texto era a ausência de um líder em Israel. Faltava autoridade. E diz a palavra de Deus que, por causa dessa ausência, cada um fazia o que parecia certo. A segunda causa que levou àquela desgraça toda foi a infidelidade daquela mulher. Mas poderíamos também trazer para os nossos dias que a causa poderia ser a infidelidade de um homem também. E a infidelidade foi que levou esse homem a viajar para a cidade do seu pai, torná-la, trazê-la de volta para a sua casa. Então, a infidelidade, ela é uma semente que atrai problemas, atrai destruição. E quantas famílias estão sendo destruídas e já foram destruídas por causa da infidelidade conjugal? A infidelidade de uma das partes. Durante os dias do carnaval, quantos se tornaram infiéis? Daqui a 9 meses, quantas crianças vão nascer frutos de relações ilícitas durante o carnaval? Daqui a alguns meses, quantos abortos, serão realizados no Brasil, fruto da imoralidade sexual? E nós precisamos relembrar a todos os telespectadores que a AIDS não tem cura. Não tem cura. Relacionamento sexual seguro somente dentro do casamento, com o mesmo marido, com a mesma esposa. Mas vamos para a terceira consequência, contra os benjamitas, por eles terem assassinado, terem abusado sexualmente da esposa daquele levita. Na verdade, o povo de Israel saiu para a batalha, consultaram Deus, mas eles subestimaram o seu adversário. Na primeira assembleia, 400 mil soldados valentes. E a tribo de Benjamim? 25, 30 mil soldados. Imagina bem, 400 mil contra aproximadamente 30 mil soldados. Já vencemos a batalha. Consultaram Deus, saíram para a batalha a primeira vez, a segunda vez. E o que aconteceu? Perderam 40 mil soldados.
E aquilo fez com que o povo buscasse ao Senhor, chorasse aos pés do Senhor. Cuidado! Não lute somente com as suas armas, com os talentos pessoais, com a sua formação, com a sua graduação, o conhecimento que Deus deu a graça para você, os dons e os talentos. Isso não foi suficiente para Israel vencer as suas batalhas contra uma tribo, 11 contra 1. E o que levou aquela derrota, levou o povo de Israel a fazer algo que é necessário se nós queremos vencer as batalhas. Nós vemos no texto, lá no capítulo 20 de Juízes, que a primeira coisa que eles fizeram depois das duas derrotas, eles se assentaram e choraram na presença de Deus. Você tem sentado na presença de Deus? Você tem gastado tempo na presença de Deus? Você tem chorado, apresentado ao Senhor as suas causas, as suas queixas? Ou as redes sociais não permitem? O tempo que você gasta hoje nas redes sociais, faz uma comparação com o tempo que você tem gastado, sabe? Sentando na presença de Deus, falando com Deus, orando. E o povo de Israel fez isso. Depois de duas derrotas, eles sentaram, eles choraram na presença do Senhor. Depois de jejuarem, eles ofereceram holocaustos e ofereceram ofertas de comunhão. Você tem sido fiel ao Senhor nas ofertas? Você tem sido fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas? Se não bastasse, eles tinham a arca da aliança presente, ou seja, a arca simbolizava a glória de Deus naquele lugar. E junto com a arca estava o sacerdote. Olha a importância de nós estarmos sujeitos, sabe, à direção de um líder espiritual. E Deus falou bem assim: vão, eu os entregarei nas suas mãos. Está lá em Juízes, no capítulo 20, verso 28, a parte B. O que aconteceu? Deus concedeu vitória ao povo de Israel somente após se prepararem espiritualmente para a batalha. Então, não lute com as suas forças, lute com as forças de Deus. Paulo diz, sabe, que a nossa arma principal é a oração. As nossas armas não são carnais, mas sim espirituais em Deus. Então, se você quer vencer as suas batalhas, use as armas de Deus. A oração, a palavra, o jejum, sabe, que é a consagração, o louvor e a adoração, tempo na presença de Deus e sujeição pastoral. Que Deus te abençoe.